Abra sua Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, versículo de número 4 até o versículo 14. Vou trazer aqui somente uma reflexão. Não preparei nenhum sermão devido a esta virose. O pastor amanheceu tremendo igual vara verde. Terrível. Fui ali de manhã cedo, fiz um chá, tomei. Eu quase que não dei conta de fazer o chá, mas tanto estava tremendo assim, ó. Eu falei, o que é isso mesmo, Jesus? Está repreendido em nome de Jesus. E eu falei, meu Deus do céu, esta virose adentrou aqui. Glórias a Deus. Mas nós estamos aqui firmes, alicerçados. Deus tem nos guardado. A cabeça ainda está um pouco pesada, assim meio dolorido. Está pregando fraquinho, tá, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Fui atrás de algum pregador, mas não consegui. Todos estão doentes. Tu acredita, irmãos? Todos os pregadores que eu fui atrás, não, pastor, eu estou com febre. Eu falei, misericórdia. Estou enrolado, Jesus. É com febre, sem febre, vamos lá. O pastor está bem, não estou com febre mais. Glórias a Deus. Só algumas dores de cabeça e nas articulações. Mateus 24, versículo 4 até o versículo 14. Quem encontrou diz amém. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e Pai, aqui está o teu servo mais uma vez. Senhor meu Deus, envia teu anjo com Atenaz para retirar do teu altar esta brasa viva, para que venha o teu servo e purifique os meus lábios, para que assim eu possa profetizar nesta noite, para que assim eu possa pregar a tua palavra com poder e autoridade. Pai Santo, em nome de Jesus, abre os céus, que esta palavra possa falar em nossos corações, que tu possa me revelar as escrituras, põe a tua palavra em minha boca, me tira a inspiração da tua palavra, me conceda, Senhor, uma palavra abrasadora, poderosa, inflamada pelo poder do Espírito Santo. Usa-me, Espírito Santo, me conduza em nome de Jesus. Podeis assentar, glorificando o nome desse Deus grande, excelso e magnífico. Meus queridos irmãos, estamos a enfrentar uma grande pandemia na face da terra. Muitas pessoas estão em seus lares, estão febrios, estão com dores no corpo, de cabeça, e não pode comparecer à casa de Deus para buscar a Deus. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, que não mediram esforços de estar
aqui nesta noite para buscar esse Deus grande e magnífico. Não é na quantidade de pessoas que Deus há de manifestar da sua glória, há de receber o nosso culto como perfume agradável em suas narinas. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele nos garante que está presente para receber o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. A partir do momento, meu irmão e minha irmã e ouvintes da palavra de Deus, que nós rasgamos não as nossas vestes em sinal de protesto, mas o nosso coração na presença desse Deus grande, pois a Bíblia Sagrada está a nos dizer que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente, o Deus Transcendente, o qual era o maravilhoso Conselheiro, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade e o Deus Forte, está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E que nós venhamos nesta noite, meu irmão, sermos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A Bíblia Sagrada nos diz que mesmo que a nação de Israel seja como a areia do mar, somente os remanescentes serão salvos. Deus está à procura dos remanescentes, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós estamos vivendo, meu irmão, no período apocalíptico, como diz a Bíblia Sagrada. Estamos vivendo no período onde a Bíblia Sagrada venha se falar que é os princípios das dores. Nunca se houve uma época de tamanho espanto, medo, amados irmãos, como está a suceder nesta geração contemporânea. Muitas pessoas estão pasmadas, atônitas, estão assustadas, aterrorizados pelo que está a acontecer na face da terra. Se nós atentarmos com o contexto com profundidade e aplicarmos, queridos irmãos, nesta geração moderna, nós vamos ver que tudo que está em Mateus capítulo 24 estará se cumprir na íntegra nesta geração o qual estamos a viver. Se nós olharmos para o que está a acontecer na face da terra, nunca se houve uma época de tamanho cataclismo como está acontecendo na terra, meu irmão. Nunca se houve uma época de tantos terremotos que estão a devastar cidades inteiras, terremotos que estão chegando em altíssima escala Richter, que estão derrubando prédios, destruindo casas, levando milhares de pessoas desabrigados, sem um teto para morar, perdendo os seus bens materiais, as suas vestimentas e alguns a ter a sua própria vida por causa do terremoto que está a acontecer nesses últimos dias. A Bíblia Sagrada nos diz, queridos irmãos, que nos últimos dias, no princípio das dores, acontecerá terremotos, coisas espantosas sobre a face da terra. A não dizer de Las Palmas que aconteceu uma erupção vulcânica que há mais de 80 dias estava jorrando lavas e destruindo cidades inteiras e tudo que estava ao seu redor, causando perda de vidas, causando perdas de bens materiais, destruindo cidades inteiras por causa das lavas. Isto é o sinal da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós olharmos para os noticiários que nos mostra dia após dia o que estará acontecendo na terra, você vai ver, queridos irmãos, que esta palavra, o qual acabei de ler, está se cumprindo, meu irmão. Estamos no princípio das dores. A não dizer, queridos irmãos, que lá na Austrália um incêndio estará a devastar a cidade inteira, parecendo o período de Sodoma e de Gomorra, cuja cidade Deus destruiu com fogo e com enxofre. A Austrália, amados irmãos, está incendiada. Os bosques, as florestas estão se carbonizando. Casas e carros e motos estão carbonizando, expulsando os moradores da cidade por causa do incêndio.
isto é o sinal da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nos dizer de ventos de 200 até 315 quilômetros por hora, que estará a devastar cidades inteiras, destruindo casas, destruindo plantações, por causa da forte chuva, da forte tempestade, dos tornados que estão a arrasar cidades inteiras. Isto é o sinal da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. A nos dizer também, queridos irmãos, de maremotos, de tsunamis que estão a adentrar as metrópoles, que estão a colocar as cidades inteiras debaixo da água, porque isto é o princípio das dores, aponta para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nos dizer aqui mesmo no Brasil, meu irmão e minha irmã, recentemente na Bahia, em Minas Gerais, nós estamos vendo cidades inteiras debaixo de água, imerso às águas, onde pessoas estão perdendo vidas, estão perdendo seus bens materiais, as suas casas, ficando desabrigados por causa da inundação das águas, porque vários dias estão caindo chuva e as barragens estão a quebrar, porque não está suportando comportar as fortes chuvas, meu irmão. Isto é o sinal da volta de Jesus o Nazareno. A nos dizer também da pandemia que está a dizimar a humanidade, esta peste que nós, amados irmãos, contemplamos desde o ano 2000, amados irmãos, e 20 para cá, nós estamos vendo que estará a dizimar milhares de pessoas na face da terra. Isto é o sinal da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso está se cumprindo, meu irmão e minha irmã. A Bíblia Sagrada é bem categórica a nos afirmar que nos últimos dias, terremotos, maremotos, pestes, rumores de guerras irão acontecer, apontando para o princípio das dores e para alertar a sua igreja, para despertar a humanidade de um compromisso genuíno à pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu fico encabulado, meu irmão e minha irmã, que devido a todo este caos que está sobre a face da terra, devido a esse cataclismo ambiental que está a suceder nesta geração moderna, devido a que está a acontecer esta mortandade causada pelas pestes, as pessoas mesmo assim estão com seus corações negros, com seus corações endurecidos, e não querem se voltar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, ouvintes da palavra de Deus, é tempo de nós buscarmos a presença de Deus, é tempo de nós invocarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nunca se houve uma época, amados irmãos, como esta geração que estará a contemplar o maior evento de toda a humanidade, que será o soar da última trombeta. Jesus está voltando, meu irmão, para buscar a sua igreja. A palavra de Deus está se cumprindo. A Bíblia Sagrada diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus vela para cumprir a sua palavra, meu irmão. Então é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós rasgarmos não as nossas vestes, mas o nosso coração. É tempo de nós invocarmos ao Senhor Jesus enquanto se pode achar, porque haverá tempo que você não terá esta oportunidade, porque haverá tempo que você não terá esta oportunidade ímpar de buscar a face de Deus. Será tarde demais para a tua vida. Então aproveita, meu irmão e minha irmã, e ouvintes da palavra de Deus, larga a impiedade, larga a prostituição, larga o adultério, larga o sincretismo, larga a vaidade deste mundo, larga este mundo caído e promíscuo, e começa a buscar ao Senhor, a se render ao Senhor Jesus, porque estamos vivendo nos princípios das dores. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará por causa do pecado, por causa da iniquidade. E nós sabemos
que Romanos capítulo 3, versículo 23, venha nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus, meu irmão e minha irmã, ao ponto do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E tanto o pecado como a impiedade e a iniquidade nos separa da presença gloriosa de Deus, meu irmão. Então é tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nós vestirmos de pano de saco, deitar na cinza, rogar pela misericórdia divina, rogar pelo perdão de Deus, rogar pela íntima compaixão de Deus para com a nossa vida, meu irmão, porque o dia de amanhã não nos pertence, basta cada dia o seu mal. Meu irmão e minha irmã, não deixe para amanhã o que se deve fazer hoje. Se você estar aqui nesta noite, se você está me ouvindo nesta noite, não era um acidente de percurso, mas o Espírito de Deus marcou esta noite para falar ao teu coração que é tempo de despertamento, é tempo de arrependimento, é tempo de santidade, é tempo de invocar a Deus, é tempo de buscar a Ele, porque o tempo está findando, o tempo está acabando, meu irmão, e da medida que se aproxima a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as coisas vão se intensificando. Mas como assim, pastor? Vai intensificar os maremotos, vai intensificar os terremotos, vai intensificar erupções vulcânicas, vai intensificar as inundações, a chuva, vai intensificar os incêndios florestais, e na cidade vai se intensificar o aumento de neve que estará a cobrir carros inteiros, casas inteiras a 5 metros de altura de neve. Isso não é normal, meu irmão, isto é anormal, isto é sinal da volta do Senhor Jesus, porque nunca se ouve, amados irmãos, uma época onde venha cair neve como está acontecendo na Califórnia, na China, que as neves estão chegando a 5 metros de altura. Isto era o sinal que aponta para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está alertando a sua igreja, Deus está alertando a humanidade para esta seriedade que Deus, na pessoa de Jesus, está alertando através da natureza, porque a terra está gemendo como uma mulher grávida que está perto de dar à luz uma criança, e da medida que se aproxima o nascimento da criança, a dor de parto vai alterando, a dor de parto vai intensificando, a dor de parto vai aumentando, porque a criança está vindo para nascer, meu irmão. É assim que estará a suceder nesta geração. Deus estará intensificando os princípios das dores, Deus estará intensificando a peste sobre a terra, a virose sobre a terra. Olha como estão os hospitais, olha como está a UPA, filas imensas, amados irmãos, hospitais lotados, pessoas acometidas de virose, cometida desta pandemia. Esta é a marca da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você fica ainda brincando com esta seriedade, com este perigo, meu irmão, mesmo com essa intensividade, mesmo com tudo que está acontecendo. Eu fico encapulado, meu irmão e minha irmã. As pessoas estão comendo, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão se embriagando, as pessoas estão se prostituindo, as pessoas estão entregues ao entorpecente, as pessoas estão entregues ao ocultismo, à idolatria, à prostituição, à pornografia, à masturbação, e não se atenta, meu irmão, para esta realidade. Estão cegos, não conseguem ver a verdade, estão presos neste mundo, eles não querem nem aí, irmãos. Eu costumo dizer que no meio deste caos que está acontecendo na terra, no meio desta pandemia, desta virose que está sobre a face da terra, no meio deste cataclismo ambiental que está sobre a face da terra, era o suficiente para a igreja se colocar de joelho na presença de Deus, era o suficiente para que o povo do mundo adentrasse desesperadamente adentro das igrejas em busca de Deus. Nós temos que buscar a Ele, irmãos. Não podemos brincar
com esta verdade. É tempo de nós fazermos uma introspectiva, fazer uma autoanálise intrínseca em nossa vida, para ver como está a nossa vida, a nossa conduta, o nosso procedimento diante de um Deus vivo, santo e majestoso. Nós temos que largar a impiedade, nós temos que confiar no Deus vivo. E a Bíblia diz que o amor de muito se esfriará. As pessoas estão perdendo o amor a Deus. As pessoas estão perdendo o amor em estar na casa de Deus, em estar congregando e buscando a Deus. Olha essa geração, irmãos. Os botecos estão lotados de pessoas se embriagando, usando entorpecente, vivendo impiedade, a prostituição, o adultério. E as igrejas estão se esvaziando. E para piorar a situação, o governo está querendo decretar a perseguição à liberdade religiosa, para que as igrejas se fechem, para que nós não tenhamos a liberdade de buscarmos a Deus, de anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo nas ruas dos becos, dos velados. Isto era apostasia, isto era o esfriamento, isto era a apatia, a dormência que está nos corações dos homens, pois estão perdendo o temor de Deus, estão perdendo a reverência a um Deus vivo e majestoso, cujo estar o mundo na palma da sua mão, e Ele tem poder para destruir esse mundo num assoprar das narinas. Ele tem poder para destruir este mundo num estralar de dedo, porque Deus fez os céus, Ele fez a terra, Ele fez o homem sobre a face da terra. Vamos buscar Ele, irmãos. Vamos ter amor. Eu estou vendo hoje que muitas pessoas estão vivendo religiosidade, estão deixando de alcançar as almas por causa de legalismo, fariseísmo, estão deixando de abraçar uma alma que está sofrendo, uma alma confusa por causa do legalismo religioso. Não que devemos abrir a mão da santidade, pois esse ministério é um ministério que velamos e ensinamos a sã doutrina do corpo, da alma e do espírito. E o pastor Gleidson Leal não abre mão da doutrina. Muitas igrejas estão, amados irmãos, abrindo mão dos marcos antigos, escancarando as portas e larguecendo o caminho, porque estão abraçando o mudanismo dentro das igrejas. E você não vê diferença mais do que serve a Deus e dos que não servem. Mas nós temos que amar, nós temos que amar incondicional. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo, não o mundo corrompido, mas o mundo que Ele criou e a sua criação, de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Coloque-se de pé, por gentileza, somente uma palavra de reflexão. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Jeremias 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Estamos vivendo nos últimos dias, irmãos. Qualquer momento Jesus está voltando. A Bíblia diz que será como a geração de Noé e a geração de Ló. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então é tempo, meu irmão e minha irmã, ouvintes da palavra de Deus, de buscarmos a nossa salvação. A Bíblia diz que desde o tempo de João Batista até agora,
se faz violência e pela força se apodera do reino de Deus. Então lute, meu irmão. Lute pela tua coroa. Abrace a tua coroa. Não perca a tua coroa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém?